Olá, meus queridos, agora a aula de número 2, né? Ainda no módulo 11. Nessa aula nós vamos falar sobre os comportamentos que são desenvolvidos, que podem ser desenvolvidos, né? Vamos pensar aqui que no que diz respeito ao comportamento psíquico, 2 mais 2 não são 4, né? Então, cada pessoa se desenvolve segundo o seu próprio psiquismo. Mas a situação do trauma do abuso proporciona as condições para que esses aspectos possam ser desenvolvidos, tá ok? Está ligado também, nós vamos perceber de forma científica, no estudo do adulto, uma propensão para o uso do álcool. Algumas pessoas utilizam o álcool com mais facilidade após uma situação de abuso na infância. O uso de drogas também está bastante associado. Dificuldades em contatos físicos, e essa é interessante. E já começa na infância. Aquela aversão, aquele susto quando o outro se aproxima. E na vida adulta, essa dificuldade de contato físico, ela também irá prejudicar no que diz respeito à vida sexual dessa esposa, desse marido, dessa pessoa adulta. A dificuldade em sentir o toque, em proporcionar o toque. Por quê? Por que isso vai acontecer? Porque o formato de vínculo passa a ser sempre sexual desde muito pequena, desde o momento em que houve o abuso. Nós temos vínculos diferentes com os seres humanos, vínculo com os profissionais que trabalham para mim, para os meus professores, um vínculo diferente com a minha família, um vínculo diferente com o meu marido. Mas quando a criança passa pelo abuso, este passa a ser o único formato de vínculo. Então, quando alguém toca, está tocando sexualmente, mesmo que seja pegar no cabelo. Eu tive uma paciente que ela cortou o cabelo muito curto, porque ela não suporta que alguém toque no cabelo. Como tinha um cabelo bonito, as pessoas já chegavam e tocavam. Então, para não ser tocada, corta o cabelo. A ideia de sentir-se sujo, de sentir-se suja, sentir que pode tomar 5, 6 banhos no dia, mas a ideia de sujeira, lavar as mãos de forma compulsiva, o que está ligado também ao toque, o sentimento de ser uma pessoa feia. Quantas meninas belíssimas, né? E quando crianças são também focos para abusadores, crianças bonitas, crianças lindas, e cresce uma moça belíssima, mas se sente feia, não gosta do próprio corpo, não gosta do próprio rosto, sentir-se inadequada. Eu estou numa reunião, eu não consigo me sentir bem, eu não me sinto, eu não me encaixo. Eu não me encaixo na sala de aula, eu não me encaixo no meu trabalho, eu não me encaixo na família. Esse sentimento de inadequação. Nós vamos encontrar muito o comportamento suicida, infelizmente. Mas o comportamento suicida, ele está ligado diretamente ao sentimento de culpa, que também ainda temos uma aula somente sobre o sentimento de culpa. A autoestima negativa, eu não consigo, eu não posso. E aí entra uma questão de começar alguma coisa e parar, né? Não dar continuidade. A erotização. Lembra que essa é a linguagem de comunicação, a linguagem de vínculo? A erotização. Então eu tive uma paciente que falava o seguinte: eu ia para o dentista, mas quando eu percebia, eu estava me arrumando para seduzir o dentista. Mas eu não queria nada com o dentista. Mas era o único formato de vínculo. A comunicação passa a ser uma comunicação também erótica no gesto, na forma de se vestir, na forma de se portar. E essas pessoas, elas não querem ter uma relação sexual com o outro, mas conhece esse formato de vínculo. Essa é a forma de comunicação, ser erótico para o outro, até na forma de falar, até na forma de expressão. Inconstância de objetivos, né? Começa uma faculdade, passa para outra, começa um trabalho, pede demissão. Eu tive uma pessoa que passou num concurso público, excelente, não, aqui não é meu lugar, pediu demissão, né? Também uma situação
em que passou por uma situação de abuso na infância. Então, essa inconstância. E aí a dificuldade também de manter-se num relacionamento. Começa a namorar, sente mal-estar, termina aquele namoro, começa com outra pessoa. A impulsividade, age para depois pensar, né? Não tem aquela paz interna para uma ação. Propensão a provocar abortos. Muitas mulheres que eu atendo, que tiveram um período de abuso significativo, mais tarde engravidaram e provocaram aborto. E por quê? Porque aos 12 anos, em função da progressão traumática, já acha que é mulher, acha que pode casar, ter filhos. Então começa a ter uma relação sexual muito cedo e não tem ainda a lógica da proteção, né, de se preservar. E aí acaba engravidando e começando o aborto muito cedo. Automutilação, o se cortar, e isso tem a ver com tentar dar conta da angústia interna através de uma sensação no próprio corpo, mesmo que essa sensação seja de dor. Junto com isso, a autoagressão, né? Bater. Eu tive uma paciente que ela ficava de frente ao espelho e dava tapas no próprio rosto e falava: putinha, você não passa de uma putinha. Mas por quê? Porque ela é abusada sexualmente por um período longo durante a infância. Na adolescência ela mantém como uma progressão traumática, ela agora indo atrás dos homens. E depois na vida adulta ela não entende que tudo aquilo era progressão traumática, nada foi escolha dela. Então ela se julgava de forma muito negativa, né? Comportamentos compulsivos, né? A tendência de fazer algo através de uma compulsão, de uma repetição. Se eu vou fazer compras, eu compro muito, eu gasto muito. Se vai comer, tem que comer muito, né? Tudo de uma forma compulsiva. E o comportamento de hostilidade. O comportamento de hostilidade, até agressivo, ele é muito interessante, porque eu ouvi um relato de uma pessoa que se casou depois de um abuso, abuso durante a infância, e um dia o marido chegou com um buquê de rosas vermelhas. No meio do buquê de rosas, uma das rosas tinha um ganchinho com uma caixinha. E ele chega todo sorridente no meio da semana, não era aniversário, não era nada, entrega o buquê de rosas com aquela caixinha, e ela abre, e ali tinha uma corrente de ouro belíssima. E aí ela olha para ele, ela diz que ela sente um ódio por ele tão grande, que imediatamente ela pega aquela caixinha, joga no lixo a corrente de ouro, as rosas ela joga no chão. E ela não compreende o porquê daquele ódio e a ação de hostilidade contra aquele marido. E esse foi o motivo pelo qual ela procura terapia. Ela chega no consultório fazendo a queixa, como que eu sou um monstro. O meu marido faz isso e eu tenho essa hostilidade, eu tenho nessa reação. Nós vamos chegar no ponto também do abuso durante a infância. E o abusador tinha como característica o presentear, o agradar, o falar que, o elogiar, o falar você é linda e você é minha e eu morro sem você. Então tudo que eu faço, tudo que eu tenho é para você. Ele tinha essa ação e ele dava muitos presentes, não só para ela, mas ele dava presentes para a mãe, que se tornava cativa do abusador, que era, esta pessoa, trabalhava junto com o pai dela, e no trabalho ele proporcionava boas condições de trabalho para o pai, então ele era aquela pessoa super amável, que presenteava, que proporcionava tudo de bom para o outro. E aí agora a imagem desse abusador que cativa para poder usar, ela é projetada no marido. Então, se o marido tinha alguma reação de bondade, de carinho, a reação dela em troca era de hostilidade. E aí começamos a verificar que os namorados anteriores desse marido eram pessoas brutas, pessoas que usavam, pessoas que... Mas aí tem uma fala muito interessante dela, ela fala,
Mas eles eram horríveis, mas eram transparentes, eram o que eram. Tinha até agressão física, mas eles eram o que eram. Já o marido, que era carinhoso, eu não conheço esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa dá presente para usar, para manipular. Esta era a concepção que ela traz do sexo oposto em função do período de abuso. Vejam vocês que tantas coisas terríveis podem acontecer nessa concepção em relação ao outro. Beijo e até a próxima aula.